Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, quarta-feira, dia 22 de outubro, como sempre vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Para a gente começar, vamos falar do futebol internacional, Liga dos Campeões da Europa. Ontem, Neymar e Messi deram mais um show e Barcelona saiu vitorioso diante do Ajax. Após novo show com Messi, Neymar já vê Camp Nou como quintal de sua casa. A dupla Neymar e Messi comandou o show na vitória do Barcelona diante do Ajax por 3-1 no Camp Nou na noite da última terça-feira. O argentino marcou um gol e deu uma assistência para o brasileiro, que por sua vez também foi responsável por balançar a rede holandesa. Messi foi o craque da partida, Neymar brilhou pela equipe e a apresentação da dupla rendeu aplausos de pé dos torcedores no estádio quando os dois foram substituídos no segundo tempo. O duelo, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, foi o 28º de Neymar no Camp Nou desde sua chegada na Espanha. Com 25 vitórias e 3 empates, o camisa 11 nunca perdeu na casa do Barça. O atacante disse nesta semana que a fase de adaptação já passou. Tem se mostrado cada vez mais confortável no campo dos Blaugrana e atua quase tão à vontade como quando jogava na Vila Belmiro. Ainda em seus tempos de Santos, o Camp Nou está virando seu quintal de casa. Portanto, Neymar e Messi mais uma vez realizaram uma grande partida pelo Barcelona e conseguiram aí mais uma vitória para a equipe na competição internacional. E hoje teremos aí mais um grande duelo envolvendo um time espanhol, que será o Real Madrid. Enfrentarão aí um grande jogador, Balotelli que tenta ressurgir no estádio em que Cristiano Ronaldo, CR7, costuma ter dificuldades. Há 6 anos, no estádio San Siro, em Milão, Mario Balotelli aprendeu que é melhor nunca provocar um rival. Em campo, Internazionale e Manchester United disputavam uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2009. O italiano, então, com 18 anos, fez falta feia e ainda provocou Cristiano Ronaldo. Depois foi tirar justificações com o craque. O luso respondeu com um sorriso, se lamentou com o árbitro e no jogo de volta marcou um dos gols que classificou o Manchester United. O Inter de José Mourinho foi eliminado e Balo muito criticado. Em 2009, o duelo era entre um craque consagrado e um garoto promissor. Nesta quarta-feira, no Anfield Road, o craque consagrado vive no Real Madrid, o melhor momento ainda na carreira, e o jovem potencial se transformou em um jogador normal e que a cada jogo que disputa com o Liverpool deixa ainda mais saudade de Luis Soares, que se transferiu para o Barcelona. É muito difícil aguentar a perda de um jogador fenomenal como Luis Soares. A lesão de Sturridge também foi ruim para a gente, mas eu tenho muita confiança no que podemos fazer como equipe esse ano. O time é forte e podemos alcançar o nível da temporada passada, afirmou o capitão do Liverpool, Steve Gerrard, sem mencionar sequer o nome do substituto de Soares, Mario Balotelli. Portanto, hoje a pressão será grande, tanto para o Liverpool quanto para o Real Madrid. Os dois estão no grupo B da Liga dos Campeões. Real Madrid lidera com 6 pontos em 2 jogos. Basel e Liverpool vêm segundo e terceiro respectivamente com 3 pontos cada. E Ludogorets Haas em quarto com nenhum ponto ganho. Já nos outros grupos, grupo A, Juventus lidera com 3 pontos, seguidos do Atlético de Madrid com 3. Malmo e Olympiacos vêm em terceiro e quarto também com 3 pontos cada, 2 jogos cada time e uma vitória para cada um. Pelo grupo C, o Zenit lidera com 4 pontos, seguido do Mônaco em segundo também com 4. Bayer Leverkusen e Benfica vêm em terceiro e quarto respectivamente, Bayer Leverkusen com 3 pontos e o Benfica com nenhum conquistado.
No grupo D, o Borussia Dortmund lidera com 6 pontos, em segundo está o Arsenal com 3. Em terceiro, o Anderlecht com 1 e Galatasaray também com 1 ponto. Pelo grupo E, o Bayern de Munique, que venceu e goleou a Roma num histórico 7-1. O time alemão desta vez goleou por 7-1 um time italiano, time da Roma, que lidera aí com 9 pontos. A Roma, mesmo perdendo, é o segundo colocado com 4 pontos. Manchester City vem em terceiro com 2 e CSKA Moscou vem em quarto com 1 ponto. Pelo grupo F, o Paris Saint-Germain lidera com 7 pontos. Em segundo, o Barcelona com 6. O Ajax vem em terceiro com 2 e o Apoel vem em quarto com 1. Pelo grupo G, o Chelsea lidera com 7 pontos. Schalke 04 vem em segundo com 5. Maribor vem em terceiro com 2. E o Sporting de Lisboa vem em quarto com 1 ponto. O último grupo, grupo H, o Porto lidera com 7 pontos. Shakhtar Donetsk da Ucrânia vem em segundo com 5. Bate Borisov vem em terceiro com 3. E o Atlético de Bilbao vem em quarto com 1 ponto. Portanto, estas são as classificações das equipes europeias que disputam a Liga dos Campeões da Europa deste ano. Destaque, portanto, jogo de hoje entre Liverpool e Real Madrid, jogo este que será logo mais às 16h45 na casa do Liverpool. Jogo este, portanto, na Inglaterra, e o Liverpool precisando vencer para, quem sabe, aí, conseguir pelo menos a segunda posição. Hoje está na terceira. E o Real Madrid buscando também se consolidar na primeira colocação, pois já tem 6 pontos e o Liverpool tem 3. Mudando de futebol europeu para futebol nacional, no nosso país, o país do futebol, teremos rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive, Campeonato Brasileiro que começou ontem. A 30ª rodada, começou com Bahia e Atlético Mineiro, que empataram em 1-1. O jogo foi na Arena da Fonte Nova e o Bahia conseguiu aí um empate com o Atlético Mineiro, que briga pela parte de cima da tabela. Destaque com os paulistas, vamos começar pelo Corinthians. Corinthians em Cuiabá desafia histórico contra a Vitória em Alerta. O histórico de Robin Hood do Corinthians não é novidade neste Campeonato Brasileiro, até já citamos aqui. Brilhante contra os concorrentes diretos na briga pelo G4 e fraco diante dos times que lutam para evitar o rebaixamento, o Timão tenta dar a volta por cima no próprio histórico nesta quarta-feira. Às 19h30, horário de Brasília, contra o Vitória na Arena Pantanal. Ameaçado pelo Z4, o time baiano busca inspiração no último confronto como visitante, quando bateu o Sport na Ilha do Retiro, para deixar a capital de Mato Grosso com os 3 pontos. Beneficiado pela bagatela de 1 milhão para atuar em Cuiabá, o Corinthians tenta fazer da Arena Pantanal um dos palcos da Copa do Mundo, sua casa à distância nesta quarta. A venda de ingressos não correspondeu às expectativas e o público não deverá ser muito bom. Encarar o mau retrospecto contra os times da parte de baixo da tabela é essencial para continuar sonhando com uma vaga na Taça Libertadores da América de 2015. Derrotado pelo líder Cruzeiro em casa na última rodada, o Vitória também se vê em uma situação onde os 3 pontos são fundamentais. Atualmente na 16ª colocação, com os mesmos 31 pontos do arquirrival Bahia, que está dentro da zona de rebaixamento, o Leão tenta ser mais um algoz do Corinthians e respirar na competição nacional. As escalações prováveis para o grande jogo de hoje entre Corinthians e Vitória são as seguintes. Corinthians desfalcado por conta de suspensões, o técnico Mano Menezes não deverá apresentar surpresas na formação alvinegra para o jogo desta quarta. A tendência é que o esquema tático utilizado na vitória por 2-1 sobre o Internacional seja mantido, com Jadson no meio campo e Renato Augusto mais avançado. O provável timão em Cuiabá
deve ser o seguinte: Walter no gol, Ferrugem, Gil, Anderson Martins e Fábio Santos. No meio, Bruno Henrique, Elias, Petros, Jadson e Renato Augusto. E na frente apenas aí Ángel Romero, atacante que terá a tarefa aí de fazer os gols. Pelo lado do Vitória, o Leão deve ter uma escalação diferente da base utilizada nas últimas rodadas. Com Nino suspenso e Ayrton no departamento médico, o técnico Ney Franco deve tirar Luiz Gustavo do meio de campo para colocá-lo na lateral direita, enquanto o Cáceres retorna à frente de zaga. No gol, a incógnita. O Wilson teve uma boa atuação diante do Cruzeiro e agora disputa a posição com Gatito Fernandes. A provável escalação do Vitória diante do Corinthians tem Gatito Fernandes no gol, ou o Wilson, como citamos, Luiz Gustavo, Roger Carvalho, Cadu e Juan, Cáceres, Luiz Aguiar, Richardson e Marcinho, e na frente Vinícius e Diney. Portanto, essas são as prováveis escalações. Quem está fora pelo lado do Corinthians, Ralf, recuperando após problema no joelho direito, está fora. Cássio, Fagner, Paulo Guerreiro, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Pelo lado do Vitória, Escudeiro, Neto Coruja, Ayrton e Gustavo seguem no departamento médico. O lateral direito Nino Paraíba está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Portanto, Corinthians precisando muito da vitória para continuar aí sonhando com a própria classificação a Libertadores do ano que vem, e o Vitória correndo contra o tempo para escapar do rebaixamento. Promete um grande jogo e quem vencer com certeza vai desfrutar e muito desses 3 pontos na rodada. Também nesta quarta-feira, em Santa Catarina, São Paulo reencontra Algoz Chapecoense. Segundo o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, São Paulo reencontra na noite desta quarta-feira um time que traz péssimas recordações a Muricy Ramalho e aos torcedores. A Chapecoense foi uma das 2 únicas equipes que derrotaram o tricolor no Morumbi neste Brasileirão. Em confronto realizado no dia 19 de julho, o outro foi o Fluminense, dia 27 de setembro, agora na Arena Condá, em Chapecó, a partir das 22 horas, os 2 times se reencontrarão. O São Paulo segue sua perseguição ao líder, Cruzeiro. A diferença é de 7 pontos, 59 do líder contra 52 do São Paulo. O técnico Muricy Ramalho sofre com desfalques, principalmente no ataque, mas aposta no ótimo momento vivido por jogadores como Paulo Henrique Ganso e Kaká para conquistar os 3 pontos. Forte em casa, a Chapecoense quer aproveitar o apoio da torcida para mais uma vez surpreender o São Paulo. Nesta quarta, a favor do Verdão do Oeste, pesa a invencibilidade do técnico Jorginho na Arena Condá. Em 4 jogos no estádio, o treinador tem 3 vitórias e apenas um empate. A partida será, portanto, hoje, e o São Paulo deve ir com a seguinte escalação: Muricy Ramalho será obrigado a mexer na equipe. Há uma vaga no ataque que pode ser ocupada por Ademilson ou Osvaldo. O treinador ainda pode optar por uma formação mais defensiva, com o Maicon entrando no meio campo. Neste caso, Kaká atuaria mais adiantado. A escalação provável deve ser Rogério Ceni no gol, Paulo Miranda, Rafael Tolói, Edson Silva e Álvaro Pereira. No meio campo, Denilson, Souza, Kaká e Paulo Henrique Ganso. Na frente, Osvaldo, Ademilson ou Maicon e Allan Kardec, que fará a frente. Pelo lado da Chapecoense, a novidade deve ser a volta do atacante Thiago Luiz, que cumpriu suspensão contra o Atlético Mineiro e está novamente à disposição de Jorginho. A provável escalação deve ser Danilo no gol, Fabiano, Groli, Rafael Lima e Rodrigo Biro. No meio, Bruno Silva, Dionis, Dedé e Camilo. Na frente, Thiago Luiz e Leandro. Portanto, as 2 prováveis escalações para São Paulo e Chapecoense. Quem está de fora, pelo lado da Chapecoense, André Paulino, Jailton, Thiago Salete e Ricardo Conceição, lesionados, estão fora. Fabinho Gaúcho ainda não está à disposição de Jorginho. Já pelo lado do São Paulo, Alexandre Pato com edema na coxa esquerda, Luiz Fabiano com dores na coxa direita
Michel Bastos, suspenso, e Rodrigo Caio, com lesão no joelho esquerdo, são os desfalques da equipe tricolor. Portanto, grande jogo também nesta noite na Arena Condá, e o São Paulo aí precisando e muito da vitória para conseguir alcançar o Cruzeiro, né? Lógico, terá que ganhar e torcer para tropeço aí da equipe mineira. E ao Chapecoense resta surpreender, que é o que vem fazendo na competição, surpreendendo, vencendo adversários fortes, e o São Paulo é um deles. Com certeza também promete um grande jogo. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos para falar tudo sobre Palmeiras, Santos e também os destaques do Campeonato Brasileiro e da Copa Paulista. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Simcomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Simcomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Simcomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Simcomerciários. Venha já conhecer. Simcomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta quarta-feira e vamos falar agora de Campeonato Brasileiro mais uma vez. Vamos falar do Palmeiras. Palmeiras que está com caminho livre. Cruzeiro recebe Palmeiras sem a magia de Valdívia. O Cruzeiro já começa a fazer as contas para festejar seu segundo ano consecutivo do título do Campeonato Brasileiro. E dois fatores ajudam para que os torcedores celestes aumentem a empolgação. Nesta quarta-feira, às 19h30, no Mineirão, contra o Palmeiras, a Raposa inicia série de 4 partidas contra adversários que estão na parte de baixo da tabela de classificação. Além do Verdão, o time do técnico Marcelo Oliveira terá pela frente Figueirense fora, Botafogo em casa e Criciúma também em casa. Para melhorar a situação dos mineiros, os donos da casa contam com os retornos de Ricardo Goulart, que é titular, e Dagoberto na reserva, recuperados de lesão. No Verdão, a baixa mais sentida será Valdívia, que viajou com a delegação para Belo Horizonte, mas terá de cumprir suspensão imposta pelo STJD após um acordo entre o Departamento Jurídico Palmeirense e a Procuradoria. Líder do Brasileirão com 59 pontos, o Cruzeiro entra em campo para manter a folga confortável na tabela. 7 pontos, como dissemos, sobre o vice-líder São Paulo. E continuar aí sua caminhada rumo ao título nacional pelo segundo ano consecutivo. A ideia da Raposa
dona do melhor ataque da competição, é vencer em casa e afastar de vez uma irregularidade que assombrava o clube nas últimas semanas. Antes do triunfo contra o Vitória, no domingo, o time de Marcelo Oliveira vinha de 3 derrotas consecutivas. Preocupado com as últimas colocações, já o Palmeiras tenta recuperar o fôlego para se manter fora da zona de rebaixamento. Com 34 pontos, o time de Dorival Júnior abre a rodada na 14ª posição, com 4 pontos de vantagem para o Botafogo, que é o 17º colocado e primeiro integrante do Z4. Após 3 vitórias consecutivas, o Verdão, dono da pior defesa do torneio, viu sua sequência positiva ser interrompida com a derrota no Clássico para o Santos no último domingo. As prováveis escalações de Cruzeiro e Palmeiras devem ser as seguintes: o técnico pelo lado do Cruzeiro, o técnico Marcelo Oliveira, deve mexer em apenas uma posição para esta partida. Ricardo Goulart volta ao time na vaga que foi de Marquinhos contra o Vitória. A Raposa terá Fábio no gol, Mike, Dedé, Manuel e Egídio no meio, Henrique e Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Alisson e Marcelo Moreno. Portanto, estes serão os prováveis jogadores a irem a campo pelo Cruzeiro. Pelo lado do Palmeiras, o técnico Dorival Júnior esconde o jogo, apesar de ter aberto atividade para a imprensa, o que não vinha acontecendo na semana passada. Ele optou por não dar nenhum coletivo na segunda-feira e na terça. Com desfalques, o Verdão deve entrar em campo com Fernando Praz no gol, João Pedro, Tóbio, Natan e Juninho. No meio, o Washington, Victor Luiz, Wesley ou Bruno César e Mazinho. Na frente, Cristaldo e Henrique, que serão aí os prováveis escalados pelo técnico do Palmeiras para esse grande confronto aí contra o líder Cruzeiro. Quem está de fora por ambas as equipes, pelo lado do Cruzeiro, Borges, Júlio Batista, Samúdio e Alex estão liberados do departamento médico, mas ainda estão em fase de preparação física. Tinga segue se recuperando de cirurgia. Pelo lado do Palmeiras, os desfalques ficam com Valdívia, suspenso pelo STJD, Marcelo Oliveira por questões contratuais e Lúcio com dores na coxa esquerda. Não enfrentam o Cruzeiro. Diogo está recuperado de lesão muscular, mas não foi relacionado. Alione, Rodolfo, Eguri e Wellington continuam fora. Portanto, aí um grande jogo, Cruzeiro e Palmeiras. Palmeiras precisando aí sair de vez desta posição tão incômoda e o Cruzeiro buscando mais uma vez o título como foi conquistado no ano passado, vencendo hoje, mesmo São Paulo vencendo, mantém os 7 pontos de diferença. Em caso de derrota do São Paulo e vitória do Cruzeiro, a diferença aumenta ainda mais e começa-se a pintar o campeão. Se bem que o Cruzeiro já pode até se considerar aí um time campeão pela fase que vem fazendo, mas é lógico, o campeonato só acaba quando termina. Falando também dos times paulistas, vamos falar do Santos. O Santos quase no topo aí. Santos e Flu opõem os emergentes Anderson e Cristóvão. Em um cenário na qual a renovação se arrasta, Anderson Moreira e Cristóvão Borges aparecem em destaque. Representantes da nova geração de treinadores no país, os dois comandam grandes clubes, Santos e Fluminense, respectivamente. Mas ainda não entraram com os 2 pés no primeiro escalão. Emergentes, faltam a eles título de expressão que reforça o reconhecimento que têm. Nesta quarta, eles se enfrentam. Peixe e Tricolor jogam na Vila às 22 horas horário de Brasília pela 30ª rodada do Brasileirão. E a briga direta é por aproximação ao G4. Os paulistas estão em 7º com 45 pontos. Já os cariocas têm a mesma pontuação, mas perdem no número de vitórias, 13 contra 12. Por isso ocupam a 8ª colocação. Anderson, 43 anos, é mais jovem que Cristóvão. Mineiro, começou a carreira como preparador físico, virou treinador de categorias de base e fez seu primeiro trabalho como profissional no Ipatinga em 2008. Depois Inter B,
mas foi no Goiás que ganhou a projeção nacional, que nem a curta passagem pelo Fluminense na Libertadores de 2011. Enquanto Abel Braga deixava os Emirados Árabes, foi capaz de dar. Bicampeão goiano e da Série B, chegou ao improvável 6º lugar no Brasileirão do ano passado. Antes de ir para a Vila nessa temporada, passou pelo Grêmio. Já Cristóvão é baiano, tem 55 anos e antes de virar treinador fez carreira como jogador. Volante, tem títulos por Bahia, Fluminense, Atlético Paranaense, Grêmio e Seleção Brasileira, mas ainda busca uma conquista como treinador. A carreira como técnico é curta. Começou no Vasco em 2011, quando era auxiliar de Ricardo Gomes, que sofreu um AVC e se afastou. Naquele mesmo ano, o auxiliar foi eleito o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. Pegou gosto pela função dali em diante. Depois de sair de São Januário, passou pelo Bahia até chegar no Fluminense, agora em 2014. As prováveis escalações de Santos e Fluminense para essa noite: pelo lado do Santos, Henderson ainda não sabe se poderá contar com Lucas Lima. O meia está com dores na coxa direita e deixou o treino desta última terça-feira antes do fim. Se o camisa 20 não for a campo, o treinador escalará Rildo e recuará Robinho para a função de armador. No meio-campo, Alan Santos fica com a vaga de Alisson, que recebeu o 3º amarelo contra o Palmeiras. Na lateral, Cicinho retorna após cumprir suspensão. O provável time alvinegro será Aranha no gol, Cicinho, Edu Dracena, David Braz e Mena. No meio-campo, Alan Santos, Arouca e Robinho. Na frente, Giovânio, Gabriel e Rildo ou Lucas Lima. Ficará aí ao treinador decidir antes do início da partida. Pelo lado do Fluminense, a lista de desfalques aumentou depois do jogo contra o Criciúma. O meia Cícero e o volante Diguinho, ambos com problemas musculares, continuam fora. Cristóvão também perdeu o atacante Fred e o lateral direito Bruno por suspensão. O volante Rafinha seria o substituto de Bruno, mas também se machucou e não joga. A lateral direita virou um problema. Os volantes Valência, Jean e Edson são as opções. A provável formação do time tricolor será Diego Cavalieri no gol, Jean, Marlon, Guilherme Mates e Chiquinho. No meio, Valência, Edson, Conca e Wagner. E na frente, Rafael Sobis e Walter. Portanto, estas as duas prováveis escalações de Santos e Fluminense, que também vão duelar hoje em um jogo aí de 6 pontos, né? As duas equipes com a mesma pontuação na tabela, ambos com 45 pontos, 7º e 8º lugar na competição. Jogo, portanto, de 6 pontos. E além dessas partidas que citamos, né, dos paulistas que jogam, citamos também ontem Bahia 1, Atlético Mineiro também 1. E teremos Flamengo e Internacional no Maracanã. O jogo será nesta quarta às 19h30. Flamengo jogando em casa e o Internacional aí precisando da vitória para manter viva o sonho aí, quem sabe até mesmo do título. Corinthians e Vitória jogam às 19h30 também na Arena Pantanal. Cruzeiro e Palmeiras às 19h30 também no Mineirão. Criciúma e Atlético Paranaense jogam também às 19h30 no Heriberto Russi. Curitiba e Botafogo jogam também hoje às 21 horas no Couto Pereira. Também nesta quarta às 21 horas, Grêmio e Figueirense na Arena do Grêmio. E o Santos enfrenta o Fluminense, como citamos, na Vila Belmiro às 22 horas. Também nesta quarta, Chapecoense enfrenta o São Paulo na Arena Condá às 22 horas. E encerrando aí a 30ª rodada, o Sport recebe na Ilha do Retiro o Goiás, completando aí mais uma rodada eletrizante do Campeonato Brasileiro. No próximo programa da sexta-feira falaremos todos os resultados e também a nova classificação. Lembrando que o Atlético, como já empatou ontem, subiu para a 3ª colocação agora com 51. E se caso o Cruzeiro vencer e o São Paulo não, mesmo o Internacional vencendo, a diferença irá aumentar aí para 9 pontos, de 7 para 9, e o Cruzeiro dará aí um grande passo. Portanto, o São Paulo não pode deixar a vitória escapar.
Mudando de Campeonato Brasileiro, vamos falar de Copa Paulista. Copa Paulista, só para a gente recordar, temos, né, os 8 times classificados para a próxima fase e 4 confrontos. Os confrontos serão nos dias 25 e 31 e também no dia 1/11. Jogos estes que temos aí a Votuporanguense como um dos times classificados. Só para a gente recordar, o Internacional de Limeira vai encarar o 15 de Piracicaba no próximo dia 25 às 16 horas. No mesmo dia, às 18 horas, São Bento e Botafogo de Ribeirão Preto também vão se enfrentar. Rio Branco de Americana, também no dia 25, porém às 19 horas, joga com o time do Independente. E a Votuporanguense, no dia 25, às 18h30, no estádio Plínio Marim em Votuporanga, enfrenta o time do Santo André. Lembrando que são jogos de ida e volta. Os próximos jogos serão na casa dos adversários visitantes desta rodada. Portanto, ficamos aí na torcida e na sexta-feira falaremos da preparação da equipe do Votuporanguense, o CAV, que se prepara aí para, quem sabe, conseguir mais uma classificação e sonhar aí com a possível vaga na Copa do Brasil de 2015. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você pela sua audiência. Continue com a nossa programação e até sexta, se Deus quiser. Até lá.